as pessoas defecando na água que elas bebem, as pessoas sem saneamento básico nenhum, a cidade destruída, o espalhamento de doenças parasitárias nas crianças. Isso também é crime ambiental. Estou aqui no final da nossa aventura paraense, né? E foi muito legal. Não chegou a ser um Maranhão nos perrengues, mas foi uma aventura logística muito diferente, porque todos os modais nos deram problema. Cheguei do avião, peguei a estrada de carro, tanto a BR-163 quanto a Transamazônica simplesmente não existem como estrada. Me senti aqueles robozinhos que a NASA manda para a Lua, você vai andando no buraco lá. Complicado. Ok. Fui voar de avião de Santarém para Belém pro evento que rolaria com vocês. Cadê o voo? Ah, não. Deu problema no avião. E aí a Azul aqui não queria dar resposta. Tive que ir atrás, sei lá, dos diretores da Azul lá em São Paulo. Vai ter avião. Preciso ir para Santarém. Conseguimos. Preciso ir em Belém para voltar para Santarém. Nós conseguimos. Ok. Fomos na sequência de barco. Barco deu problema. Então, água deu problema, terra deu problema, água deu problema e barco deu problema 2 vezes. Mas estamos aqui. Porque é legal passar por esse périplo, passar por essa dificuldade, para entender que uma das características centrais do sofrimento do paraense é logística e infraestrutura. Vocês são sabotados do ponto de vista da logística e da infraestrutura. Vocês não estão conectados ao Brasil. Acho que pior que vocês, só o Amapá, que não tem nem conexão por terra. É tipo, tem um Amapá lá e eles fiquem lá. É absurdo. Eu falei isso no evento em Santarém, eu acho importante falar com vocês qual é a tese do Partido Missão sobre o Pará. Para vocês se situarem sobre isso. Eu digo tese, qual o entendimento histórico e político a gente tem sobre o Estado para poder trabalhar ele num contexto nacional. Pois bem, mais do que qualquer outro lugar no Brasil, o Pará é uma colônia. Ele é um entreposto do Estado brasileiro, aqui, neste território, que tem um feitor, que tem o dono. E quem é o dono hoje do Estado do Pará? É a família bandida e corrupta dos Barbalho, que estão interferindo no estado de vocês há mais de 100 anos. Veio um cara lá pelo Maranhão, um francês, Fontelli, do não sei o quê, foram lá se multiplicando, e vocês estão com essa praga aqui até hoje. Qual é a função do Barbalho, ou da família Barbalho aqui? Eles são os feitores da colônia. Aqui é uma colônia de exploração, em que os recursos naturais são explorados. Essa elite local administra a exploração dos recursos naturais. Uma parte do recurso fica com eles, outra parte é enviada para Brasília, e uma população de coitados é mantida aqui na miséria. Aí você vem com uma nova camada. Qual é a camada que a gente coloca por cima disso aí? É a camada das ONGs e da Constituição de 88, que passam a impedir o desenvolvimento natural, porque mesmo na colônia dos Barbalho, mesmo no regime colonial imposto a vocês aqui, há o desenvolvimento, há a força humana. Milhares de pessoas foram colonizar os interiores. Milhares de pessoas querem trabalhar, querem construir. A região do Tapajós começa a apresentar um desenvolvimento similar ao Mato Grosso. O que acontece? Atenção! ONG, demarcação, impedimento do desenvolvimento. Um eterno impasse, uma eterna perseguição. Uma impossibilidade de se realizar do ponto de vista econômico. Pessoas que foram levadas a migrar para cá, para o Pará, para se estabelecer no interior, são expulsas das suas fazendas, dos seus sítios, são tratadas como bandidos. De espécies que precisam ser preservadas, são tornadas elas próprias totens que impedem a espécie humana de se desenvolver. Tribos indígenas que desapareceram supostamente no século XVIII retornam agora sem sangue indígena mais, mas com sangue caboclo brasileiro, e se tornaram agora titulares de determinadas regiões, a ponto de parar a produção da cargi. Tudo isso impedindo o desenvolvimento, vamos colocar aqui, natural, o desenvolvimento não colonial do Estado, o desenvolvimento real que as pessoas conduzem. Porque o desenvolvimento colonial, tocado por essa elite minúscula que administra vocês, ele continua. As licenças ambientais dos amigos dos Barbalho continuam. Agora, o desenvolvimento econômico
do pequeno empresário, esse não funciona. Esse é sabotado. Esse não pode acontecer. O desenvolvimento de quem vem de baixo é impedido de rolar. A superioridade da oligarquia tem que sempre ser mantida. A oligarquia chegou a um ponto de fazer uma festa da colônia, que foi a COP30. A festa da colônia. Galera, o mundo vai falar sobre o Pará. Eu lembro que quando eu fui criticar a COP30 pela primeira vez, muitas pessoas bem intencionadas aqui do Pará, mas Renan, logo agora que eu vou ter protagonismo, você quer xingar a gente? É porque você é de São Paulo. Vocês paulistinhas, eu tô ouvindo isso direto. Então, cara, eu não tenho nenhuma pretensão de ter destaque ambiental em São Paulo. Tá? Eu acho que não faz nenhum sentido nisso. Vocês, paulistinhos, estimativas do nosso time dão conta de que com 3 bilhões de reais vocês resolvem o problema de favelização aqui em Belém. 3 bilhões de reais. São mais de 700 mil pessoas que vivem num regime de palafita e favela pura e simples aqui no estado. A COP custou quanto? A estimativa mais conservadora é 4,5. A mais conservadora. Se a gente pegar os contratos que o TCU está mexendo da ONG e da Janja, a coisa aumenta. Ou seja, o maior problema ambiental do Pará, que atinge o número mais expressivo de pessoas, não é o desmatamento, ainda que o desmatamento tenha que ser brecado. São os crimes ambientais cometidos em Belém. As pessoas defecando na água que elas bebem. As pessoas sem saneamento básico nenhum. A cidade destruída. O espalhamento de doenças parasitárias nas crianças. Isso também é crime ambiental. Isso também é destruição do ambiente, porque a maior parte dos crimes ambientais no Brasil acontece em ambiente urbano. Mas não vamos gastar com isso. Vamos discutir a floresta global, dando protagonismo para cá. E iludir uma parte da imprensa, e iludir uma parte dos paraenses. Eu me lembro de ter gravado muitos vídeos e houve muitas pessoas críticas. Fiquei feliz. Há um abalo nessa lógica, porque sempre houve uma estratégia muito malandra de político ligado à oligarquia daqui em adotar o seguinte caminho. Olha, se alguém falou de um problema daqui, é porque pessoal, eu odeio Pará. É porque é um deixe o seu like, é porque alguém lá inscreva-se do no Rio de canal. Janeiro, essas pessoas lá... É um discurso fácil esse. Fácil e canalha. O Pará, do ponto de vista do Pacto Federativo, é um dos estados que mais recebem recursos da União. O que está sustentando as políticas sociais num lugar que mantém as pessoas na miséria é dinheiro de galera do resto do Brasil. Do resto do Brasil. O modelo colonial funciona assim. O Brasília e a elite colonial aqui do Pará, dos Barbalhos e seus aliados, ficam com o lucro da extração do Pará. E o povo do Pará vive de migalha que é extraída de pessoas do resto do Brasil. Porque quando tenta trabalhar, não deixam. Impedem. É um regime colonialista, opressivo, ligado a uma família maldita, maldita, que estava agora em Lisboa, tomando vinho, comemorando com seus amigos do STF. Vocês precisam se insurgir contra esse regime colonial que existe sobre vocês, para se fazerem respeitados, para ganharem autonomia e para libertarem uma massa populacional muito, muito, muito pobre. Eu fui em Melgaço. Eu nunca vi nada igual Melgaço em todo o Brasil. E olha que eu estou rodando nos lugares mais difíceis do Brasil. Fui em Paraisópolis, em São Paulo, tem muito crime organizado. Fui em favela no Rio de Janeiro, fui para o Maranhão. A humilhação de ser humano em Melgaço não encontra paralelo em lugar nenhum. E Melgaço existe. Tá lá, acontecendo. Quando eu cheguei na Ilha do Marajó, eu comentei dos problemas envolvendo exploração sexual de crianças, e um jornalista, que é um sujeito de boa fé, correu, calma aí, isso acontece em outros lugares do Brasil também. Como se eles não quisessem, eu não posso ficar marcado por isso. O problema é que acontece, e muito. Então tem um discurso, e é uma prática que vocês têm que tirar do coração de vocês, que é fazer a defesa irrestrita do Pará como forma de apagar os problemas gravíssimos que acontecem no Pará. Por que defesa? E quem usa desse discurso é a elite para manter vocês apartadas da solução. Que é como se fosse assim, se você criticar o regime colonial barbarista, você odeia o Pará. E não podem comprar esse discurso. Se vocês comprarem esse discurso, vocês estão lenhados.
Esse discurso administra vocês por anos. A obrigação de vocês é falarem dos problemas do Pará. O tempo todo. Porque só assim vocês despertam. Eu juro, eu ouvi coisas assim. Na época eu comecei a criticar a COP. O mundo precisa conhecer o nosso açaí. Como é que é? Não, porque o tacacá terá sua vez. Meu amigo, nem só de açaí e tacacá vive o homem. A vida não é um paredão de aparelhagem. Não usem elementos culturais como instrumentos que sirvam para justificar a exploração política que existe sobre vocês. Uma coisa é seu elemento cultural, tem orgulho deles. Outra coisa são seus problemas materiais. Os urubus, que eu fui lá no Jurunas ver hoje, centenas, do lado da casa das pessoas, eles são de verdade. Eles não são um holograma, eles não são uma projeção. Aqueles barracos não são hologramas. Aquela mulher, a dona Benedita, que eu visitei ontem, que tinha 8 filhos, um preso, todos os outros no Bolsa Família. Ela já tem, com 46 anos, 5 netos. Ninguém com atividade econômica. O marido dela, bêbado às 3 da tarde, desculpa o termo, se mijando de verdade na casa dela. Ela existe. Ela tem CPF, ela tem RG. As contas dela estão sendo pagas com dinheiro que vem de outros brasileiros. O filho dela, quando assaltou e tentou matar o filho da vizinha dela, que também chama Benedita, quando ele pegou a faca e tentou matar o filho do vizinho, da vizinha, ele existia. A faca era de verdade, a mão era concreta. E eles são aqui do estado de vocês. Ou seja, os problemas são reais, eles são materiais, eles existem. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, não deixe cair uma espécie de um orgulho terceiro-mundista e vitimista que impede vocês de encarar os próprios problemas. Eu vi isso quando eu fui no Ceará. Eu estava numa cidade do interior do Ceará, o radialista. É porque vocês do Sul não sabotam uma ova! Santa Catarina nunca teve Sudene. Santa Catarina se desenvolveu sozinha, sem o governo federal olhar para Santa Catarina. O governo está criando planos para as regiões menos desenvolvidas do Brasil, pelo menos desde os anos 50. Santa Catarina não foi sustentada pelo Pacto Federativo. Eu falei isso para o radialista. Vocês do Ceará, à época, eu disse para eles, vão ter que resolver os próprios problemas. Isso passa por superar a elite política que vocês idolatram. Mesma coisa eu digo para vocês. Eu vim aqui provocar vocês. Eu não vim aqui para vocês, o Renan, nosso presidente. Não. Eu vim provocar. Eu vim irritar vocês. Eu vim irritar a passividade que existe aqui no Pará. A passividade. Vocês ficam passivos diante dos bandidos que te roubam. Vocês reelegem isso. Os seus pais aceitaram isso por décadas. É uma passividade. E a passividade que eu sempre vejo no Norte e no Nordeste. Eu não vejo no Rio Grande do Sul. Eles erram pra caramba, mas estão sempre bravos. Estão sempre lá se espetando. Eu vejo passividade. Eu vi na casa dessa mulher que bebe água do esgoto. Eu vi um cartaz de uma vereadora da cidade dela. Por que tem um cartaz aqui se só tua vida é uma merda? Ela é boa. Ela é boa. Como ela é boa? Essa passividade, esse amortecimento, não pode ser aceito por vocês. Vocês precisam tomar o que é de vocês. Eu não estou aqui falando com vocês sobre eleição presidencial. Eu estou falando aqui sobre o que eu senti quando eu viajei. Eu vim aqui para o estado de vocês e eu vi uma potencialidade gigantesca em inúmeras regiões, em inúmeras áreas. De fato, aqui é um lugar para ter energia pra caramba. Aqui tem terra rara. Aqui tem terra não rara, uma terra abundante. Aqui tem minério. Aqui tem povo trabalhador. Eu acabei viralizando em Rurópolis. Povo raçudo, trabalhador de Rurópolis. A galera de Santarém, trabalhadora. Não tem terra, tem capital humano, tem recursos naturais e tem uma sabotagem e uma elite. Vocês sabem onde mexer. Eu poderia ficar falando só da parte boa, de como a gente pode fazer zona econômica especial para poder trabalhar essa potencialidade dos recursos minerais que vocês têm sobre o solo de vocês, não apenas para pegar bauxita como vocês têm aqui e mandar para a China, para falar o que a gente precisa fazer para ter os laminados feitos de alumínio, os trefilados, perfilados, ou seja, a gente já avançar na cadeia do alumínio. Aí a gente discutir preço da energia, que é de vocês uma das mais caras no Brasil, se não a mais cara, discutir infraestrutura, discutir leis trabalhistas, discutir formação de capital humano e cursos técnicos para as pessoas. Nada vai adiantar eu discutir o que eu posso fazer como presidente se o Pará não discutir o que vai fazer com essa elite que sabota. Se o Pará não se vê como um solo enfrentamento.
As discussões que eu tô vendo lá, teve aquela discussão de dividir o Estado. Não, vai ter agora 3 estados, não vai ter 2 estados. Meu amigo, isso não vai mudar nada. Isso não vai mudar nada. Isso só vai aumentar o número de deputados e senadores. O que a gente tem que discutir, na prática, é como vocês se livram de uma elite política disfuncional, parasitária, com uma mentalidade do século XVIII e XIX, que é essa elite de vocês, e que quer, e essa é a pior parte, ser reconhecida pelo mundo como ilustrada. O Helder Barbalho, que é um vaidoso, mas é um cafona. E eu falo isso andando de galocha aqui. Ele é um vaidoso, um cafona. O Helder Barbalho, que é um vaidoso cafona, quer ir para Nova York, ele quer ir para Lisboa e ser reconhecido. Ai, ambiental, Macron, meu amigo Macron, olha só, estou discutindo o meio ambiente aqui. Aí quando ele vem aqui e precisa ir no porto, pra, tipo, de volta igual ele estava fazendo anteontem. Ele chegou lá, foi embora 5 minutos antes da gente chegar. Aí ele passa numa favela, a do Jurunas, que ele tem que tapar o nariz, porque fede. Ele tem que tapar o nariz, porque fede. Se ele for fazer campanha, como vai fazer com a família dele? Aqui, ele vai ter que ir em lugares e regiões em que as pessoas são tratadas como bichos. Mas lá em Portugal, aí ele vai tomar opinião. Meu amigo Macron, eu mandei uma mensagem aqui para Marina Silva e para o nosso time de conservação. Aí o Leonardo DiCaprio fez um vídeo para divulgar a copy. Vai pro inferno, vai pro inferno, filha da puta maldito. Este é o canal Eleitor Missionário. Se você gostou deste corte e quer ficar por dentro de tudo o que acontece ao longo da missão, deixe o seu like e inscreva-se.